Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenhabim. Nós chegamos à terceira aula da nossa playlist com 6 aulas falando aqui sobre sólidos topográficos no Revit 2025. Essas aulas, elas entraram como atualização nos nossos cursos de projetos com o Revit lá na plataforma engenhabim.com e a gente está compartilhando aqui também no canal do YouTube da Engenhabim. Nessa aula a gente vai entender como editar os sólidos que nós temos aqui no Revit, como editar também as curvas de nível, editar a aparência, o espaçamento, editar aqui as curvas secundárias, as curvas primárias também, e tudo isso a gente vai ver logo depois da vinheta. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, o feedback de vocês é muito importante, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Bora lá? Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Revit Projeto Legal Executivo, uma aula complementar. Pessoal, o que nós temos aqui então? Nós temos o nosso sólido topográfico, foi criado na aula anterior a partir do esboço, só que nós sabemos que terrenos não são planos assim. Então o que ocorre aqui? Nós também podemos mudar níveis, adicionar pontos, adicionar linhas, eu posso dar aqui elevações, níveis, curva de nível para o nosso sólido topográfico. Então o que eu faço? Eu seleciono o sólido, clico aqui em modificar subelementos e eu ativo essas opções aqui. Percebam que eu posso selecionar essa linha e aqui eu tenho esses grips aqui que controlam as elevações. Cliquei nessa linha, tá vendo que aqui está 0? Se eu clicar aqui e levantar isso para cá em um metro aqui, por exemplo, o que acontece? Olha lá o meu terreno, o que aconteceu? E ele já criou inclusive uma linha aqui representando uma curva de nível. Então eu posso fazer isso, selecionando qualquer uma dessas arestas aqui. E olha lá o que virou meu terreno. Olha que bacana isso daqui. Agora, né, as curvas de nível estão aqui mais evidentes. Assim como eu posso vir aqui e abaixar. Tá vendo? Por isso que eu preciso dar uma espessura aqui para o meu sólido topográfico. Se eu colocar aqui até o final, tá vendo? Ele vai dar erro por quê? Porque o nível que eu dei ele é maior do que a espessura do meu sólido. Se eu precisar de um nível maior do que essa espessura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na minha camada de solo e aumentar a espessura, como a gente viu na aula passada. Vou cancelar aqui, Então eu tenho um limite aqui para poder mexer nisso. Então olha só que bacana, tá vendo que eu já tenho essa representação? Mas eu também posso fazer o seguinte, eu tenho pontos independentes aqui. Então para esses pontos independentes, eu posso vir aqui e alterar no ponto também, em cada um dos pontos. Se eu tiver o seguinte, pessoal, a gente vai ver isso depois, tá? Eu posso criar um sólido topográfico também através de uma planilha CSV. Então, se eu tenho uma planilha de pontos, tá, que eu recebi de um levantamento planoaltimétrico do meu topógrafo, eu posso vir aqui carregar esse CSV também, já com todos esses pontos. Mas eu já tenho a topografia, eu não preciso desse trabalho manual. Criar a partir do esboço. Ou eu posso criar através de uma importação aqui também do AutoCAD. Isso a gente já vai ver nas aulas seguintes, tá? Então, eu estou utilizando essas ferramentas porque eu criei do zero, tá? Nós criamos aqui um sólido topográfico do esboço. Nós criamos aqui uma geometria, né? Nós viemos aqui, e nós criamos aqui um croquis, tá? Então, por isso que eu estou utilizando as ferramentas manuais. Posso fazer mais do que isso. Quando eu venho aqui em clicar modificar subelementos, primeiro, essas elevações elas têm uma referência. A base da elevação, tá vendo? Pode ser o plano superior, pode ser o nível atual, que é o nível que eu estou trabalhando agora, pode ser o ponto base do projeto, que é uma informação que a gente vai ver depois, aqui no nosso curso de Revit Projeto Legal Executivo, porque eu tenho pontos de coordenadas diferentes aqui. Eu tenho uma origem do projeto, que é uma origem aqui de sistema do Revit. Eu tenho também uma elevação, que é um ponto base, tá? Só para poder ficar claro, a gente não viu isso ainda no nosso curso, mas só para deixar vocês aqui, deixa eu colocar aqui no terreno de novo, que isso aqui vai vir depois, São esses pontos aqui, tá vendo? Esse ponto redondinho, ele é o ponto base do meu projeto. Que ele é um ponto que eu posso atribuir, posso movimentar, posso colocar qualquer ponto que eu queira. E esse ponto de origem, tá vendo esse que tem aqui, essa setinha aqui para cá e para cá? Esse eu não mudo, ele é o ponto de origem do Revit. E vocês vão perceber durante o curso que a gente sempre vai trabalhar esse ponto de origem e esse ponto base no canto inferior esquerdo aqui do muro, porque esse é a nossa referência, o nosso 00 de projeto. Fiquem tranquilos que isso vai ficar bem mais simples em aulas mais à frente
E eu vou deixar para vocês agora já também a recomendação de 2 aulas complementares, 2 aulas ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Você vai vir aqui, ó, no canal do YouTube do Engenha BIM, youtube.com/engenhabim. Você pode vir aqui em ao vivo direto, ó, não precisa nem pesquisar. Você vai assistir essas 2 aulas aqui também. Aqui, ó, Revit Topografia, no Revit 2024. Essa aula aqui. E essa aula aqui de Revit Sistema de Coordenadas. Além de todas as aulas que nós temos aqui explicando como fazer isso, ó, assista essas 2 aqui, tá? Você pode pesquisar Topografia em Engenha BIM, que já vai aparecer, ou então Revit Sistema de Coordenadas. Assista essas 2 aulas ao vivo, tá? Elas são importantes. Apesar de nós já termos essas aulas aqui na sequência, elas estão separadas, mas aqui eu também faço considerações importantes nessas 2 aulas aqui. Então, está trabalhando com topografia, precisa aprofundar um pouco mais o assunto? Siga o curso até o final e assista essas 2 aulas que foram transmitidas ao vivo, ok? Bom, vamos lá, continuando aqui. Então, o que eu posso fazer? Ó? Quando eu venho aqui em modificar subelementos, nós temos o seguinte, eu posso adicionar novos pontos. Então, eu posso vir aqui, tá vendo? Ó, eu quero mudar esses pontos aqui depois, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo que eu estou clicando na curva de nível e já está até mudando? Ó, vim aqui, cliquei aqui, vim aqui, cliquei aqui, estou adicionando pontos. E esses pontos, apertei ESC, tá? Eu posso selecionar mais de um aqui e digitar a elevação direto aqui, é só colocar essa elevação de 1 metro. O que acontece? Ó, os 2 pontos ficaram com a elevação de 1 metro. Cliquei aqui de novo, ó, deixa eu selecionar o terreno, modificar, aqui ficou com 1 metro, aqui ficou com 1 metro. Posso vir aqui manualmente também subir. Olha só como é que o meu terreno muda, tá vendo? Ó? Se eu selecionar isso aqui também, ó, e subir, tá vendo? Ó, eu estou mudando o perfil do meu terreno. Vamos vir aqui em terreno. Vamos agora passar um corte aqui. Ó, vou passar um corte aqui e vamos abrir o corte. Olha só como é que eu estou mudando o perfil do meu terreno. Vou colocar aqui sombreado. Olha só que interessante. Tá vendo aquela camada de 10 centímetros de solo? Olha só. Tá vendo? Ela é representada aqui também. Obviamente, né, dependendo do nível que eu tenho no meu corte. Posso vir aqui, eu coloquei um corte aqui, tá vendo? Ó, uma profundidade grande. Posso vir aqui diminuir essa profundidade. Eu mudo um pouquinho a minha representação aqui. Então, olha só, se eu tivesse outras camadas aqui, todas elas estariam representadas no meu corte. Tá? Então, eu posso fazer essas alterações manualmente aqui através dos pontos. E eu posso também colocar uma linha divisória. Quando eu coloco uma linha e clico aqui, ó, e faço uma linha mesmo, o que eu tenho? Ó? Uma linha, ela é formada pelo quê? Por 2 pontos. Então, quando eu venho aqui para modificar, tá vendo que essa linha aqui está com 1,41? Se eu subir isso daqui ou descer, os meus pontos aqui eles vão acompanhar, tá? Com base na linha que eu tenho aqui. Ele não vai padronizar os 2 pontos, ele vai seguir naturalmente o nível do meu terreno, mas eu estou controlando através de uma linha. Essa linha ela vai seguir o que eu tenho aqui e vai seguir o que eu tenho aqui. Então, se eu vier aqui e colocar aqui 2 metros, por exemplo, a minha linha continua aqui. Só que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1,34. E aqui eu posso controlar, ó, esse nível desse ponto até esse, também aqui na minha linha. Também é um comando que pode ser bastante útil quando eu preciso utilizar um terreno aqui ou trabalhar com um terreno aqui com pontos manuais. Eu vou apertar Ctrl Z aqui para poder desfazer algumas das alterações. Eu quero deixar a curva de nível bem evidente, ou as curvas de nível. Apertar Ctrl Z aqui, vamos deixar assim, ó. E o que eu tenho aqui, pessoal? Tá vendo que eu tenho essa representação? Como que eu altero essa representação das curvas de nível? Venho em editar tipo, clico aqui em editar, e tá vendo que eu tenho o cadastro aqui de 2 curvas? Uma que eu tenho, que é uma curva principal, que ela é representada aqui por essa linha mais grossa, tá? E o outro que é uma linha um pouco mais fina. Deixa eu voltar aqui, ó, clicar em editar. Ó, curva de nível secundária. Eu posso alterar o tipo de linha aqui também, tá? Isso aqui a gente altera no cadastro, né, nas configurações de linha aqui do Revit. Mas tá vendo, ó, curva de nível principal a cada metro. Se eu quiser colocar isso aqui a cada 50 centímetros, uma curva de nível principal, eu posso colocar. Assim como eu posso, a cada 20 centímetros, colocar uma curva de nível secundária. Cliquei em OK, cliquei em OK, e olha só como é que aumenta aqui a quantidade das curvas de nível. E essas curvas de nível, como que a gente controla a visibilidade delas?
digito VG, venho aqui em sólido topográfico. Como é que eu sei que é sólido topográfico? Ó, é a categoria do elemento que eu quero alterar. VG, que é a mesma coisa de vir aqui em configurações da vista e clicar em visibilidade / sobreposição. Vou lá em sólido topográfico e eu tenho também, ó, curva de nível principal ou curva de nível secundário. E aqui na principal, por exemplo, ó, eu posso até mudar as configurações aqui, alterar a cor, alterar o peso da linha, né? Colocar aqui uma espessura um pouco maior. Venho aqui, dá um OK, aplico, dou um OK aqui. Acho que eu estou com linhas finas, né? Ó, tá vendo que ele aplicou aqui, ó, linhas mais grossas agora? Aqui é a configuração que eu faço, porque é uma configuração de visibilidade, tá vendo? Olha só que bacana. Então, pessoal, nessa aula a gente entendeu como trabalhar aqui modificando pontos, linhas divisórias, né? Curvas de nível e como fazer essa configuração aqui da visibilidade das curvas de nível.